acompanhar em uma oração silenciosa que iremos fazer aqui da frente. Vamos, em nome de Jesus, dar início a essa reunião e convidamos a todos para, animados, cantarmos o hino número 166. 166. Junto ao coração de Deus. Bem junto ao coração de Deus, há um lugar de paz. Não entra ali tristeza e dor, nem tentação falar. Jesus em quem confio é para mim os seus caminhos sempre abertos ao coração de Deus. Bem junto ao coração de Deus, há um lugar de luz que nasce boa e salutar nos braços de uma cruz. Jesus, Cordeiro Santo, guarda os inimigos seus, felizes achegados ao coração de Deus. Bem junto ao coração de Deus, há um lugar de amor e toda culpa vem cobrir ao pobre pecador. Ó coração atende, cessa aos pedares teus, com Cristo estando juntos ao coração de Deus. Amém. Convidamos a todos para nos acompanharem na leitura da Palavra de Deus em 2 Coríntios, capítulo 13 e o verso 5, página 1164. Examinai a vós mesmos para ver se estáis na fé. Provai a vós mesmos. Ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós, a não ser que já estáis reprovados. Vamos nos ajoelhar, vamos convidar a todos reverentemente a nos pôr no joelho. Aqueles que não puderem se ajoelhar, fiquem em pé, em reverência, enquanto seremos dirigidos com a palavra de oração da nossa irmã Lisandra. Pai nosso que estás no céu, obrigado pela oportunidade que nos deste. Estamos aqui reunidos na tua Santa Casa de Oração. Abençoa, Senhor, o pregador que vai transmitir a tua palavra. Ilumina, faça com que o que vai ser falado possa
atingir os nossos corações e possamos pôr em prática tudo o que aprendemos hoje no nosso dia a dia. Fica com todos os teus filhos para a tua face da terra, especialmente aqueles que não podem estar aqui connosco hoje. Tu sabes as suas razões. Protege-nos dos seus males, Senhor. Abençoa a oferta que foi levantada, faz a qual possa servir para o proveito da tua obra. Tudo o que peço em nome de Jesus. Amém. Convidamos a todos os presentes para se assentarem no lugar. Em nome da direção da Igreja Adventista do Sétimo Dia Movimento de Reforma de Lisboa, estendemos as cordiais boas-vindas a todos os presentes. O nosso desejo é que todos possam sentir-se bem, possam sentir à vontade e especialmente com os corações abertos para a mensagem de Deus que será nos trazida nessa manhã. E estamos, de certa forma, muito contentes pela oportunidade de hoje termos a sua companhia conosco, e isso é motivo de muita alegria. Já há algum tempo que temos contactado com nossa querida Natalina, devido ao cuidado tão zeloso que ela tem pela mãe, não é possível sair de casa, né? E hoje ela fez um esforçozinho de estar conosco, estamos muito contentes com a sua presença. Deus abençoe grandemente a si, e também a sua mãe e ao seu esposo. Também temos a nossa irmã Fátima, que também hoje pode estar conosco, né, devido ao que falou conosco, teve aí alguns probleminhas de saúde, mas enfrentou isso e está aqui conosco. Deus seja louvado também por isso. Também a nossa irmã, a nossa querida amiga Cecília, que também está conosco. Deus seja louvado por isso. E abençoe grandemente a si e a família. E aos demais irmãos que nos visitam, que já frequentemente estão conosco, a Eduardo, a Júlia, né, que retornou e pelo jeito vai frequentar com mais frequência, né, aqui a igreja. Então estamos muito contentes com a sua presença. Também destacamos a presença da família Custódio, né, veio com o irmão Manuel, que vai trazendo a mensagem essa manhã. Também a irmã Deolinda, a Gelisa Lisandra, que está conosco. Ficamos muito contentes pela presença de todos. E o nosso desejo é que esses momentos sejam agradáveis e possamos pôr os nossos corações em comunhão com os céus para que a mensagem possa alcançar os nossos corações. Às vezes precisamos ouvir muitas coisas para encontrar a gema que precisávamos, aquilo que irá enriquecer a nossa vida, ou quem sabe, em outras palavras, a cura para aquilo que a nossa alma necessita. Né? Então vamos estar atentos à mensagem que será nos trazida essa manhã. E antes de termos a mensagem, vamos ter um momento de louvor, que a irmã Gabriela irá nos apresentar. Mas gostava de lembrar que amanhã, às 9 horas da manhã, será dada continuidade ao projeto Conhecer Mais. É uma série de palestras que são trazidas pelo pastor Hilton Castro, que será realizado no Montijo. Então, a partir das 9 horas da manhã, quem desejar poderá participar, a entrada é franca. No próximo sábado à tarde, iremos ter a reunião de jovens no Montijo e convidamos então para se fazer presente. O horário é 17 horas, é isso? Então, às 17 horas, iremos ter a reunião de jovens no Montijo. Quem desejar participar deverá, hoje até o fim do dia, entregar a sua participação ao irmão Antônio Joaquim, com a irmã Miguela Délia, para que possa enquadrar na programação já feita e tudo então ser feito para o glória do nosso Pai Celestial. Lembramos também que no mês de junho vai haver o encontro de jovens em Coimbra, dos dias 7 ao dia 10. Qualquer esclarecimento mais sobre este assunto poderá comunicar com o Departamento de Jovens da Igreja ou do campo, né, nomeadamente irmão Antônio Joaquim Antolito. E no próximo sábado o pôr do sol será às 10 para as 9. Então, já fixa esse horário, às 10 para 9, já, então tudo deverá estar concluído pelo menos vários minutos antes para receber então o seu sábado. Vamos agora ouvir um louvor cantado pela irmã Gabriela e de seguida iremos ter então a mensagem da Palavra de Deus.
que abre os tesouros do lar celestial. Amigo, eu sei que falsos prazeres seduzem e arrastam você para o mal. Oh, não importa quão longe foram seus pés, Cristo espera você regressar. Oh, não importa quão longe foram seus pés, Cristo espera você Obrigado, irmã Gabriela. Eu seja louvado pelo sino que ela nos cantou. Neste momento iremos ter, então, uma mensagem muito especial, baseada na Palavra de Deus, que será trazida pelo irmão Manuel Custódio. E o tema dessa mensagem, um chamado para os comportores evangelistas. Vamos orar nossos corações para que essa mensagem nos alcance. Que Deus abençoe a exposição de sua palavra. Bom dia a todos os irmãos e visitas. Bom dia a todos aqueles que nos escutam e ouvem e assistem pela internet. A todos, que a paz do Senhor esteja convosco e que esse alimento espiritual possa ser saciado por todos. Amém. Hoje, como viram, é um título que não é muito comum usarmos aqui na igreja, no culto, um chamado para comportores evangelistas. Não é muito comum, mas como é do conhecimento da igreja, que temos um programa anual em que o Departamento de Comportagem fará em todas as igrejas um culto alusivo à comportagem. E vamos explicar o porquê. Porque a comportagem é de grande importância para a igreja. E ela está um pouco adormecida. E há que incentivar, há que despertar o interesse à igreja para que essa comportagem evangelista possa novamente ser ativada e alcançarmos as pessoas que tanto precisam de nós. A Gabriela cantou um hino muito interessante. Onde andas, vem. Nós temos que procurar, as pessoas estão longe, mas têm que vir aos pés de Cristo, têm que vir ao lado de Cristo. É essa a nossa missão. A nossa missão é de ir ao encontro das pessoas que estão longe de Cristo, para que elas venham aproximar-se cada vez mais de Cristo. Lisboa é uma cidade muito grande. Temos muito trabalho para fazer. E essa mensagem que trago hoje é para sensibilizar a igreja, para voltarmos a ser missionários. Comportagem não é nada mais, nada menos que ser um missionário. Quando saímos para abordar as pessoas, falando do amor de Jesus, falar de como Ele morreu na cruz, falar como é que Ele veio na sua primeira vinda, como Ele foi menino, jovem, adulto, como Ele falava com as pessoas, quanto amava os doentes, quantas pessoas curou. E também temos a outra parte. Falamos do grande amor de Deus, mas ao mesmo tempo daquilo que Ele deixou tão precioso, que é a cura através da natureza. Temos duas vertentes tão importantes
para nós divulgarmos ao mundo e nós paramos por um tempo. Já lá vão o tempo, e quem foi produtor sabe do que estou a falar, que nós desbravávamos o campo português. E era um trabalho tão precioso, tão gratificante, que, para ser sincero, aos nossos estimados irmãos e visitas, sinto saudades desse tempo. E gostaria novamente de voltar a ter esse contato com as pessoas, estimados irmãos e visitas. Se alguém tem experiência de falar com as pessoas, não sabemos com quem estamos a falar. Pessoas de vários graus de cultura, pessoas de vários graus de conhecimentos teológicos. E quando nós falamos com essas pessoas, o Espírito Santo toca em nossas vidas, em nossas mentes, e as palavras saem sem nós muitas vezes darmos conta. Coisas maravilhosas. Temos aqui o irmão André, fomos companheiros de reportagem, trabalhamos muitos anos juntos e temos experiências muito gratificantes nesses anos que trabalhamos juntos. Foram anos muito bons, foram momentos muito felizes e, com a graça de Deus, nós conseguimos falar com milhares de pessoas, dando as boas novas, tanto no campo espiritual como no campo de saúde. A reportagem evangelista é de tão grande importância que nós não devemos deixar de adormecer. Ela está adormecida. Vamos procurar reavivar novamente a reportagem aqui no campo português. O campo da reportagem está necessitando de recrutas. É uma expressão que não sei usar, mas é necessário porque nós temos jovens. Temos jovens aqui que necessitam de ser recrutados para esse trabalho importante. Os que se dedicam a esta obra do Espírito do Mestre acharão a entrada nos lares de que necessitam da verdade. Nós sabemos que hoje existe a internet e as pessoas, através do computador, conseguem conhecer a mensagem. Mas não há coisa melhor do que contato pessoal. Uma coisa é a internet que nos fala do Evangelho, outra coisa somos nós pessoalmente a levar o conhecimento às pessoas. É totalmente diferente. E a irmã White aconselha a todos nós sairmos e falarmos pessoalmente com as pessoas para que elas possam conhecer através de nós, evangelistas, o grande amor que Jesus tem para a humanidade. Estas pessoas podem contar histórias maravilhosas da cruz, como Deus abençoará esse povo que abre as portas aos computadores, como a luz pode brilhar nesses lares. E as pessoas muitas vezes não entendem. Não entendem porquê? Porque falta-lhes esse conhecimento que nós temos como missão de dar a essas pessoas. Despertem, estimados irmãos, para que a verdade seja divulgada a todas as pessoas. O Senhor chama. O Senhor está a chamar os jovens. E os jovens aqui presentes, faço uma pergunta e cada um responda para si. Estão dispostos a colaborar com Deus nesta missão tão preciosa de levar o conhecimento da palavra do Senhor e também de saúde às pessoas que estão necessitadas? Já pensaram quantas pessoas neste momento estão carenciadas de uma palavra de ânimo? Quantas pessoas neste momento estão privadas de um conforto, de um carinho, de uma palavra amiga, de um conselho, falando principalmente do grande amor que Jesus tem para nos dar? Quantas pessoas aqui em Lisboa estão precisando de companhia? Estão sozinhas? E nós temos esta incumbência, essa responsabilidade de irmos nessas casas, dar conforto a essas pessoas que estão sós e estão sedentas da palavra de Deus. Estão precisamente à espera que alguém bata a porta para que lhes falem do grande amor que Jesus dá e continua a dar e sempre vai dar àqueles que o procuram. Não sabeis que não sois de vós mesmos? Nós somos um pouco egoístas.
pensamos que somos donos de nós próprios, mas não. Nós somos propriedade de Deus. E a palavra de Deus diz: não sabeis que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, porque pertencem a Deus. E essa responsabilidade que eu trago para a igreja é precisamente para cada um tomar em conta essa grande responsabilidade de fazer essa obra em prol das almas que estão perecendo por falta de conhecimento. Quantas pessoas neste momento estão perecendo sem ter o conhecimento da luz? Essa luz que nós um dia recebemos, temos que levar a outros, porque não podemos esconder o brilho da mesma. Essa luz que um dia nós recebemos, cabe a cada um de nós essa responsabilidade de levar aos nossos amigos, aos nossos familiares, aos nossos vizinhos. E ao sairmos de porta em porta, nós estamos precisamente a fazer a obra que Deus determinou à sua igreja. Nós estamos a fazer a obra para nós. Porque nós, quando divulgamos o conhecimento a outros, estamos a ajudar a outros e a nós mesmos. Nós, quando estudamos para ensinar outros, estamos a ajudar a nós mesmos e aos outros. Ajudamos a salvar a eles e também a salvar a nossa alma. Que a nossa responsabilidade seja cumprida enquanto há tempo de liberdade. Nós hoje temos a liberdade de podermos falar da Palavra de Deus. E é precisamente neste momento que nós temos que contar com os jovens da igreja, com os irmãos de meia idade e mesmo os irmãos de mais idade, que já não podem ir de porta em porta, mas podem, no seu passeio matinal, falar da Palavra de Deus. Pegar num folheto e entregar a um amigo que passa, a uma pessoa que está a passar ao lado, ou que está no banco, no jardim sentado, e dar esse folheto falando-lhe da Palavra do Senhor. Dando a conhecer que existe alguém que o ama tanto e que também quer que essa pessoa faça parte do seu exército. Porque Deus tem um exército e nós fizemos parte desse exército. Esse exército é um exército que não precisa de armas para combater o inimigo. Porque Deus tem uma arma muito mais poderosa, que é esta. Esta arma é tão poderosa que nós deveríamos saciar quando abrimos para nos alimentar desta palavra tão preciosa. Cada crente deve ajudar o outro. Espalhar a palavra de Deus através de folhetos, livros, revistas é a coisa mais preciosa que nós podemos ter. Devemos conhecer o conteúdo do folheto para poder explicar qual a missão que nós estamos a fazer naquele momento. E eu faço um desafio a todos os irmãos. Iremos fazer um plano para que os irmãos que aqui estão presentes, tanto jovens como irmãos de meia idade e até os de mais idade, sairmos e fazermos uma experiência aqui em Lisboa de como é lidar com o público. Não tenham medo. Passo a contar uma experiência quando fui diretor de reportagem e tinha uma equipa de 9 jovens à minha responsabilidade. Corremos parte do país. Havia jovens que, quando era para fazer a apresentação dos livros que nós estávamos a apresentar, entravam em pânico, porque não conseguiam falar em público. Quando viam o aspecto de uma pessoa que não nos depositava confiança, entravam em pânico. E aí tinha que estar alguém ao lado, com tranquilidade, para fazer ver que a palavra de Deus é uma coisa que fala-se naturalmente. A palavra de Deus sai naturalmente de nós mesmos. É preciso nós termos conhecimento. E o falar com o público não faz com que a pessoa se retraia. Pelo contrário, nós temos que nos abrir, como se fosse um livro, para que a pessoa que está a ouvir veja em nós simplicidade, naturalidade. E a confiança vem a partir daí. Uma pessoa nervosa, apercebe-se que não está tranquila, não está bem. Isso não deposita confiança em quem nós estamos a apresentar a palavra de Deus. Por isso é que estas campanhas que estamos a fazer sobre a reportagem é de uma mais-valia para todos os presentes e a experiência que iremos fazer
Depois, no final, iremos ter uma reunião particular e ver quão gratificante foi. Nós que passamos muitos anos pela comportagem, com certeza que se hoje fôssemos convidados, estávamos prontos para sair. E como estamos prontos, eu quero levar essa vontade a todos vocês para colaborarem connosco. Gostava de sentir em vocês esse desejo de fazer essa experiência aqui nesta grande Lisboa, que tem um campo vasto. Temos muito para fazer e vamos tirar uns dias para fazer esse trabalho de distribuição de literatura para o bem-estar dessa população que está carente do conhecimento da Palavra de Deus. Quando um grupo de pessoas sai para o trabalho missionário ou da comportagem, as pessoas podem pensar que nós saímos sozinhos. As pessoas podem pensar que nós vamos vazios. Enganam-se. Porque há uma coisa importante que o missionário deve fazer antes de sair para o campo de trabalho. Falar com o Pai do Céu. Em particular, ou em grupo, orarem e pedir sabedoria do alto, para que o Espírito Santo ilumine o grupo que vai sair e que não os deixe só. E digo com toda a sinceridade, o Senhor não nos abandona. As experiências que nós temos quando saímos a fazer trabalho missionário, entre aspas, comportagem, temos aqui o irmão André que pode confirmar, havia dias mesmo pedindo a bênção de Deus. Íamos para o campo de trabalho e víamos vazios. Desanimados porque não tivemos sucesso nesse período. Porquê? Porque nós temos provas na nossa vida. O inimigo também trabalha e mete obstáculos à nossa frente para ver até que ponto é que nós somos fiéis a Deus. E o trabalho da comportagem tem muito disso. Não somos sucedidos todos os dias. Temos dias bons, dias maus. E é isso que dá desenvoltura ao missionário. Porque se corresse tudo bem, era fácil. Mas não, há muitas dificuldades. Passaram-se dias. Eu tenho um exemplo para dar. Tive uma semana a trabalhar sem sucesso. Irmãos, é desanimador a gente sair todos os dias para o campo de trabalho e regressar no fim do dia sem sucesso. Mas isso não faz desanimar. Porque logo a seguir vem a bênção e a recompensa. E quando na semana a seguir saiu, irmãos, o grupo foi abençoado. Compensou a semana que nós não tínhamos sucesso. Aquela semana foi proveitosa para todos. E isso criou-nos mais ânimo. Comportagem não é nada que meta medo. Pelo contrário, é algo que anima a pessoa a sair para o campo de trabalho, falando com pessoas de todas as classes e, ao mesmo tempo, levar essa luz que brilha em nós, aquelas pessoas que tanto precisam desse conhecimento. Quando entregamos um livro de saúde a alguém, o brilho das pessoas que nós sentimos, quantas pessoas nós íamos entregar um livro de saúde e se houvesse um atraso, elas estavam preocupadas e diziam-nos, pensávamos que já não vinham mais. Estava desejoso de receber essa literatura. Porquê? Porque eu tenho meu marido que está com problemas de saúde. E nós aproveitamos esse momento em que a pessoa abre o coração para podermos falar do grande mestre, do grande doutor dos doutores, que é aquele que cura as pessoas. Não somos nós. Nós somos instrumentos em suas mãos que levam o conhecimento espiritual e o conhecimento da cura através dos meios naturais. E quando nós dizemos isso, ainda essa semana tive uma experiência muito interessante, em que um jovem de 34 anos tem uma episela muito feia na perna esquerda, em que foi pedir um conselho qual o tratamento adequado para curar essa enfermidade. Quando lhe disse que não era eu que tratava, o homem ficou muito assustado, rapaz. E realmente não sou eu que trato. Quem trata é Deus. Todo o profissional que diz que é ele que faz, seja o que for, está a se enganar a si próprio.
Porque nós só somos instrumentos na mão de Deus. Quem cura é Deus. Se a pessoa crê em Deus, o tratamento tem sucesso. Temos que aceitar, temos que crer. E é isso que dá sucesso a qualquer profissional. Em primeiro lugar, Deus. E depois o resto, como instrumentos em suas mãos, o faremos com todo prazer e com todo gosto. Mas para isso é preciso consagração. Para isso é preciso entrega total a Deus. E para isso é preciso que cada um coloque no seu coração que devemos fazer esse trabalho para a causa do Senhor. Necessitamos de colportores nas cidades. A cidade de Lisboa é extensa e temos tantas pessoas que neste momento, se fôssemos bater à porta e se falássemos do grande amor de Jesus e que Ele tem meios simples para prevenir certas doenças, as portas se abririam. Mas também temos que ver o outro lado. Muitas portas se vão fechar. Muitas portas não se vão abrir. Porque as pessoas não nos conhecem. E quando nós batemos a porta hoje, derivado da situação em que o país e o mundo está, as pessoas hoje têm receio de abrir uma porta para falar com um estranho. E a melhor coisa que nós temos e o sucesso que nós temos quando batemos a porta é quando não vamos sozinhos. Os anjos nos acompanham. Eles estão connosco. E eles fazem com que algo faça de anormal para que nós possamos entrar em determinados lugares e falar. Houve alguém que nos contou uma experiência que se passou aqui em Lisboa, e eu conto isso porque nós estamos aqui na área de Lisboa, em que esteve quase 3 horas debaixo de um prédio a tocar e ninguém lhe abria a porta. Até que uma senhora velhinha veio e abriu a porta. E foi a oportunidade. Veja bem como é que as coisas são. Tanto tempo a tocar, ninguém quis dizer porque não conhecia uma pessoa. Uma senhora entrou, abriu a porta, e esse missionário teve o prazer de dizer qual era a sua missão naquele momento. A senhora ficou tão encantada que convidou para entrar. E foi o momento que ele entrou e pôde tocar em todas as portas para falar. Há sempre uma alternativa. Deus está sempre pronto. Quem sai para o trabalho missionário, pedindo a bênção e sabedoria de Deus, Deus abre sempre uma janela, uma porta para que a mensagem seja levada, seja onde for. E é isso que eu quero transmitir aos irmãos, para que não tenham receio, mas tenham a certeza de que aquilo que se faz em nome de Deus tem sucesso. Os obreiros são chamados para os caminhos e valados. E eu chamo a atenção a todos os irmãos que todas as classes devem ser abordadas e deve-se falar do Evangelho. Não tenho receio de falar com uma pessoa que tem trajes que não são muito bons, como o mendigo. Há pessoas que fazem discriminação. É um mendigo, a gente não fala. É uma pessoa de língua duvidosa, a gente não fala. É uma pessoa bem afartada, com muito dinheiro, muito rica, a gente não vai porque não nos vai receber. Não. Nós devemos falar com todas as pessoas. Seja mendigo, seja rico, a nossa missão é falar com todos. Porque uma coisa é certa, Deus não faz discriminação de ninguém. Deus aceita o coração da pessoa. Porque muitas pessoas que são discriminadas estão na rua da amargura, estão à espera que alguém lhes estenda a mão. Como nós também estávamos no pecado e Jesus estendeu-nos a mão e puxou-nos do lamaçal e pôs-nos em terra firme, recebendo essa luz. Por isso, o trabalho missionário é o trabalho de levar o conhecimento a todas as pessoas. Diz aqui a palavra de Deus: as coisas deste mundo em breve perecerão. E isto não discernem os que não têm sido devidamente iluminados, que se não têm conservado a par da obra de Deus. Consagrado, homens e mulheres precisam sair para fazer soar a advertência nos caminhos e valados. Isto, meus irmãos e minhas irmãs, é para que se empenhem no trabalho que impeça que alguém tome o seu lugar, mas que proclamem a voz do Senhor. Vós sois os portadores da voz de Deus. Deveis falar a verdade com amor às almas que perecem. Sai, vai, ide pelos caminhos e valados.
e peça-os para que eles venham. Conhecem aquela passagem, aquela passagem que Cristo abordou das bodas? Quando fez um convite a todas as pessoas para virem às bodas. E aquelas pessoas que foram selecionadas, que se entregou o convite para virem às bodas, o que é que eles disseram? Cada um inventou uma desculpa. Um tinha junta de bois, outro tinha casado, outro tinha família, e ninguém quis ir às bodas. Então, houve alguém que disse: ide aos caminhos e valados e trazei todos que lá estiverem, para que o meu banquete seja realizado. Essa missão é para nós. Temos que ir a todos os sítios. Não importa se seja uma casa rica ou seja uma casa pobre. O importante é nós irmos lá e levar o conhecimento a essas pessoas para que elas venham a conhecer a luz. O nosso receio muitas vezes é o medo de falar com as pessoas ricas. As pessoas ricas, irmãos, também têm direito à salvação. A irmã White diz que essa classe rica também tem que ter conhecimento, porque é uma mais-valia para a obra. Os recursos que eles têm podem ajudar aqueles que não têm recursos. Deus é um Deus que tem uma precisão das coisas, prepara as coisas de tal maneira que não podemos só ir naquela classe que nós achamos que é a classe que merece o conhecimento de Deus e deixamos a outra. Não. É um todo. Os ricos existem para ajudar os necessitados. E Deus tem isso e põe isso na nossa mente. Devemos sair em todos os campos. Não ignorar a classe rica e pôr só a classe pobre nos caminhos do Senhor. Temos que ir também na classe rica, irmãos. Não esquecer isso. Diz assim a palavra do Senhor: com Cristo no coração, Ele irá aos caminhos e valados na vida, apresentando o convite para as bodas. Homens de riqueza e influência virão se forem convidados. Alguns recusarão o convite, mas graças a Deus, nem todos. Por isso, irmãos, muitos ricos podem não aceitar, mas alguns vão aceitar. Recordam-se histórias da Bíblia, pessoas de influência que aceitaram a Bíblia e o conhecimento da luz? Alguém lembra-se do nome? Nicodemo, Arimateia. Homens de influência, ricos, não tiveram conhecimento. Mas porquê? Porque foram convidados. Então, cabe a nós levar esse convite às pessoas que têm recursos para poderem ajudar aqueles que não têm recursos. Principalmente, ajudar na literatura, porque muitas vezes os recursos dos ricos dá para imprimirmos livros, bíblias, para ser distribuído àqueles que necessitam do conhecimento da palavra de Deus. Que milhares mais do nosso povo têm conhecimento do tempo em que vivemos, da obra a ser feita no campo do serviço de trabalho de casa em casa? Há muitos, mas muitos mesmo, que não conhecem a verdade. Precisam ouvir o chamado para vir a Jesus. Os tristes devem ser consolados. Os fracos, fortalecidos. Os aflitos, confortados. Ao pobre deve-se pregar o Evangelho, porque o Mestre assim o fez. Mas o Mestre dos Mestres, aquele que levou e dá a conhecer a todos, ele diz: vinde, convida a vir à sua igreja, levantem-se, saiam desse sono que não nos faz levar a lado nenhum. Nós andamos adormecidos. E ele faz um convite: venham, deixem esse sono para trás, acordem e vamos fazer esse trabalho dando a luz para aqueles que precisam de conhecer. Enviem obreiros no campo e então cuidam daqueles que estão necessitados. As oportunidades não surgem 2 nem 3 vezes. Devemos aproveitar as oportunidades no momento certo para que a literatura seja espalhada. Espalhar a literatura é como se nós devêssemos espalhar como folhas de outono. Nós muitas vezes distribuímos folhetos e não vemos resultados. Distribuímos milhares e milhares de folhetos e olhamos para a nossa igreja, olhamos e não vemos resultados. Não se preocupe, irmãos.
a seu tempo vamos ver a igreja cheia. Aquilo que nós tivemos hoje, colhemos amanhã. Diz-nos assim: o fim está próximo. Já se tem perdido muito tempo quando esses livros já deviam estar em circulação. Sejam eles vendidos ou oferecidos. Espalhem-nos como folhas de outono. Esta obra deve continuar sem que ninguém a impeça. Almas estão perecendo sem Cristo. Sejam elas advertidas de seu breve aparecimento nas nuvens do céu. Irmãos, a literatura tem que ser distribuída como folhas de outono. Essa literatura que nós hoje distribuímos pode não se ver o efeito imediato, mas a seu tempo nós vamos ver. Porque há chegar a altura em que aquelas pessoas que têm um livrinho destes na estante, cheio de pó, vão se recordar a certo tempo que a palavra da salvação está aqui. E a sua salvação também depende daí. E vão buscar esses livros e vão encontrar, com certeza, a sua salvação. Temos uma centena de pessoas que estão perecendo. Os irmãos já ouviram a história das ovelhas? Sabem que uma ovelha, se perde, não sabe voltar ao seu rebanho. Porque ela não tem sentido de regressar. É um dos animais que, infelizmente, tem este processo, esta atitude. E se nós somos ovelhas, é porque temos o mesmo proceder, certo? Porque quando nós não somos convidados para vir, a gente não vem. Se eu não fosse convidado para vir à casa do Senhor, eu não vinha. Porque eu estava bem onde estava, no mundo. Sentia-me bem. Mas quando recebi o convite para deixar o mundo e vir conhecer a luz, eu vim, mas fui convidado. Nós somos ovelhas que têm que ser orientadas para o caminho certo. O pastor, quando perde uma ovelha, ele vai buscar a ovelha, porque ela não volta. E luta, e Jesus Cristo é o nosso pastor. Ele está lutando para que nós possamos ser ovelhas que regressem ao curral, ao rebanho. Porque Ele quer que nós nos salvemos. Ele gosta tanto de nós que não quer que ninguém se perca. E só há uma certeza de sucesso. Uma grande e boa obra pode ser feita pela comportagem evangelística. O Senhor tem dado aos homens toda a capacidade. O Senhor tem usado aos homens, tem dado aos homens tudo o que é capaz do homem fazer para que ele possa usar os talentos que lhes foram dados em confiança total para introduzir os princípios bíblicos àqueles que ouvem a palavra de Deus. Devemos trabalhar e orar, pondo nossa confiança naquele que jamais falha. Devemos ter a certeza absoluta de que quando entregamos um folheto a uma alma, essa alma pode morrer naquele momento. Mas o Espírito Santo vai trabalhar naquele coração. E mais tarde ou mais cedo, ela vai entender que aquele missionário que teve a humildade de oferecer aquele folheto era alguma coisa de interessante que tinha para revelar. E quando ela recebe e lê, vemos os resultados. Nós hoje somos um povo pequenino. Há aquela expressão que se diz: as maiorias é que ganham. Mas nós, na nossa área em que nos encontramos, na nossa cristandade e em toda a história cristã, nós verificamos que não foram as maiorias que ganharam, foram as minorias. Lembrem-se quantos salvaram quando o dilúvio veio a este mundo? 8 pessoas. Quanto tempo Noé, grande evangelista, pregou o Evangelho? 120 anos. Só salvaram 8 pessoas. O empenho de Noé foi tão intenso, tão grande, que cada martelada que ele dava era uma mensagem. E zombaram dele como zombam de nós. Eu tive uma experiência em que, quando estava a abordar uma pessoa, essa pessoa disse assim:
Você teve um ofício para ir trabalhar, vai trabalhar, vagabundo. E numa situação dessa, o que nós podemos fazer, irmãos? É triste ouvir isso de certas pessoas, né? Civilizadas, pessoas que aparentam ter educação, respeito. Não respeitam as pessoas. Quando falamos da palavra de Deus, abrimos a Bíblia, porque o meu trabalho de comportagem foi sempre comportagem missionária. Falava de saúde e ao mesmo tempo falava da palavra de Deus. Quando mudava a palavra da Bíblia, a palavra de Deus, muitos diziam: meu amigo, a porta é serventia da casa. Corriam comigo. Mas faz parte da vida do missionário. Mas isso não nos animava, irmão. Eu sabia que não era o homem que estava a falar, era o inimigo que estava por trás daquela pessoa, instigando para que não se falasse da palavra de Deus. E saía mais animado para ir a outra porta, bater na porta e falar novamente da palavra de Deus. São essas derrotas e vitórias que nós vamos crescendo no campo espiritual. Não temos sempre rosas bonitas que nós vemos a flor. A rosa é bonita e tem um aspecto bonito, mas ela tem espinhos. Porque não podemos chegar na rosa e pegar como a gente quer, pega um cravo. Nós temos que ter cuidado ao tirar a rosa para não picarmos. É assim o trabalho do missionário. O trabalho do missionário é um trabalho que não é só rosas, tem os espinhos. E esses espinhos vão fortalecer cada vez mais o espírito, a alma, a fé dessa pessoa. Lemos a introdução, no versículo 5, de 2 de Coríntios: examinai-vos a vós mesmos. Irmãos, cada um de nós que se examina a si próprio. Se permanecemos na fé, se estamos provando a nós mesmos, se nós sabemos quem somos nós e se entregamos as nossas vidas em Cristo. Se nós somos de Cristo e se fazemos o seu trabalho. Ou então, se não fizermos o seu trabalho, é porque já estamos reprovados. E uma coisa é certa, irmãos: aquilo que nós não fizermos em tempo de paz, vamos fazer em tempo de dificuldades. Vai ser mais difícil. Porque tempos trabalhosos virão. E nós, agora que temos a liberdade de poder falar com as pessoas, não podemos esquecer esse ponto. Nós temos que nos apegar, temos que nos juntar, temos que estar unidos para que esse Evangelho seja proclamado o mais depressa possível. Conto com a vossa ajuda. Mais dia, menos dia, estarei cá novamente para fazermos um grupo de pessoas, para irmos, quem sabe, aqui na casa da nossa visita, falar consigo, para dar ânimo a si e a sua mãe. Porque, repare, iremos com todo prazer, um grupo de jovens, cantar, animar o seu lar. Um lar onde há música sacra é um lar de felicidade. E se arranjamos um grupo de jovens para ir à sua casa fazer um concerto em nome do Senhor Jesus, é abençoado a sua lar. E creio que, com certeza, que um dia a senhora virá cá e diz: quão foi maravilhoso aquele grupo de jovens vir à minha casa, trazer as boas novas através do canto, através de uma mensagem de amor. A Dona Fátima, quem sabe, aqui a nossa irmã também. E todos aqueles que podem vir aqui, iremos arranjar um grupo para poder visitar essas pessoas e mostrar que Cristo é tão grande em amor que usa-nos a nós para transmitir esse conhecimento e esse amor às pessoas. Que o Senhor nos abençoe e que possa dar a cada um de nós essa disposição para levarmos o Evangelho àquelas pessoas que anseiam de ver ou ouvir alguém que lhes fala de amor. Amém. Amém.
Eis-me aqui, ao teu altar me entrego. Eis-me aqui, sem vacilar me achego.